conflito da terra. E hoje nós temos o tema, a última oportunidade de salvação da humanidade. Quando será a última oportunidade de salvação para a humanidade, na verdade? Quando será o último momento que ainda podemos tomar decisões, que é válidas as nossas decisões? E eu gostaria de continuar como começamos essa série, Mateus capítulo 24. Convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24. Domingo passado nós falamos que a ênfase de Jesus em Mateus 24 é o engano. Vede que ninguém vos engane. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas enganarão a muitos. Quando disserem, ele aqui ou ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas enganarão, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus deu uma ênfase no engano, e é verdade que nós vivemos. Hoje o meu coração ficou praticamente magoado pelo aquilo que a gente vê dentro da nossa realidade aqui pertinho de casa. Milhares de pessoas enganadas, acreditando e confiando num pedaço de gesso e seguindo e depositando suas esperanças. E o meu coração ficou magoado, porque somos poucos ainda para combater o erro. Mas em Mateus capítulo 24, Jesus, além de falar e repetir aquilo que ele acredita, que eu acredito e que Jesus mostra ser a coisa mais importante, é você não ser enganado. Você quer saber no tempo do fim? A primeira coisa que você tem que saber se você está vivendo a verdade. E pode ser que você esteja tão preocupado com os eventos, saber datas, e você esteja enganado, ou até mesmo pelo nosso coração, pelo que nós vimos domingo passado. Mas Jesus fala de alguns acontecimentos que nos levam a entender que nós não temos o tempo todo da nossa vida para decidirmos e viver segundo a tua vontade. Qual que é o último dia de oportunidade? Qual seria o último dia de oportunidade? Mateus capítulo 24, versículo 14, ele diz o seguinte, vamos lá? Capítulo 24, versículo 14. A minha Bíblia diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho do reino precisa ser pregado a todo o povo, nação e língua. Então virá o fim. Então nós temos ainda um tempo de oportunidade. Até quando eu posso me decidir e me entregar completamente, verdadeiramente, radicalmente nas mãos de Jesus? Até o evangelho do reino ser pregado a todo o povo, nação e língua, ainda há oportunidade. Porque se o evangelho está sendo pregado, é porque há oportunidade. Agora, depois que o evangelho é pregado a todo o povo, nação e língua, não é tempo mais de decisão. Porque o evangelho foi pregado, e todas as vezes que o evangelho é pregado, nós precisamos dar uma resposta ao evangelho. Todas as vezes que você ouve uma pregação, ou você lê um livro, ou você vê um vídeo a respeito do evangelho, abrindo a Bíblia e levando você a entender coisas que você não vive ainda, você precisa tomar uma decisão, ou de confirmação pelaquilo que você já aceitou, acredita ser a verdade, ou eu preciso me posicionar na situação de dizer, esse é o caminho, eu preciso andar com ele, me ajuda, Senhor. Mas nós precisamos tomar as nossas decisões diariamente. E o evangelho será pregado a todo povo, nação e língua. Agora, se a gente for fazer uma pesquisa, eu dei uma pesquisada ali, o IBGE diz que Areado tem aí aproximadamente 14.212 habitantes. Só que também nascem por mês aproximadamente 12 a 13
crianças por mês em Areado. Significa sem contar quantas pessoas morrem. Mas para que a gente pregue o Evangelho em Areado, eu, pelo menos, Mateus capítulo 24, ele diz assim: este Evangelho do reino será pregado a todo o povo, nação e língua. Então, este, se você for estudar um pouquinho de gramática, você vai ver que ele está apontando para um Evangelho, não é qualquer Evangelho. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, ele chama esse Evangelho que será pregado a todo o povo, nação e língua de Evangelho eterno. Mateus chama ele de Evangelho do reino. Então não é qualquer Evangelho. Não é só falar de Jesus, nós vimos no domingo passado. Não é só falar de Deus, mas o que você vai falar a respeito de Deus. Então ter um Evangelho eterno envolve uma mensagem eterna. Envolve coisas que sempre existiu, que existe e vai existir. Esse Evangelho precisa falar de coisas como essa. Eu vou dar exemplo de uma. A lei de Deus é eterna, ela sempre existiu. A lei de Deus sempre existiu no céu, na terra, e sempre existirá depois da volta de Jesus. O Evangelho eterno envolve os habitantes da terra ser guiados e orientados pela lei. Esse Evangelho precisa falar disso. Mas eu, para pregar o Evangelho eterno, eu gasto pelo menos, para explicar o Evangelho do reino, pelo menos 6 meses para explicar isso para uma pessoa. Enquanto eu demoro 6 meses para explicar o Evangelho eterno para uma pessoa, já nasceu 12 por mês. 6 vezes 12 dá 72. Então, enquanto eu prego para uma, nós temos aqui 72 nascendo. E isso continua, parece que a gente não vai acabar nunca. Parece que a gente não vai acabar nunca. Se a gente for olhar no mundo, nasce pelo menos 4 crianças por segundo. 4, 8, 12. E a população está crescendo de uma forma sem contar as pessoas que morrem. Mas eu quero levar você a entender uma coisa: que a população está crescendo, então significa que precisa crescer o quê? A quantidade de pregadores do Evangelho. Do Evangelho do Reino. Mas a Bíblia também, ela me leva a entender, se você for ler Isaías, capítulo 60, versículo 22, Jesus usa um texto que ele vai fazer, ele vai pegar de o mínimo será 1000, e ele vai falar assim: eu vou pegar um e vou fazer uma nação. E ele vai dizer também que ele vai fazer isso prontamente, ou aceleradamente. Significa que Deus vai cumprir o propósito dele. Quando nós vamos para o texto de Mateus 24, 14, esse Evangelho será pregado. E quando nós vamos para o verbo, na Bíblia tem aquilo que nós podemos chamar de passivo divino. O que é o passivo divino? O passivo divino é a forma gramatical onde Deus, ele mostra a ação de Deus, aonde você não vê o sujeito. Aqui não aparece o sujeito, quem vai pregar o Evangelho. Fala que o Evangelho será pregado. Então toda vez que aparece esse verbo, que ele é passivo, o verbo passivo significa, sempre vai ser a ação de Deus. Então quem vai pregar o Evangelho? Deus vai pregar o Evangelho. Só que para que isso aconteça, usando o texto de Isaías, capítulo 60, versículo 22, que ele vai fazer do mínimo 1000, isso aqui leva a eu entender uma coisa que existe, a ciência, a matemática também trabalha com isso, que chama progressão geométrica. Então o que é progressão geométrica? É fazer de 1 milhares. A ciência vai mostrar isso quando o vírus se manifestou em uma pessoa e você dormiu e acordou e o mundo estava contaminado. Dentro de algumas semanas estavam todo mundo usando máscara. Então o que é? Progressão geométrica, um passando para o outro. Então como que esse Evangelho do Reino será pregado? Vou dar um exemplo para você. Se um membro dessa igreja, de forma apaixonada por Jesus e apaixonado pela pregação do Evangelho, pregar para 10 pessoas, e uma dessas aceitar Jesus e também for uma pessoa apaixonada por Jesus, o que vai acontecer? O ano que vem eu tenho 2 pessoas pregando
Imagina que ele está pregando para 20, dessas 22, agora se batizam. E agora também se tornam pregadores apaixonados por Jesus, envolvidos com a pregação do Evangelho. No próximo ano eu tenho 4 pregando para 10, eu já tenho 40. Dessa forma que Deus vai trabalhar, mas isso não é o suficiente. Porque o que seria o ideal? Que membros apaixonados por Jesus, esse é o milagre que nós precisamos. Porque até aqui, naturalmente, nós conseguimos. Estatística vai dizer que cada pessoa que você pregar o Evangelho, pelo menos minha, eu pelo menos dou de 10 a 15 estudos por ano e sempre batizam 2, 3. Então, pela lógica, sempre existe pessoas que se entregam. O nosso foco é pregação do Evangelho. Por que pregação do Evangelho? Quando todo mundo souber a verdade, eles podem tomar a sua decisão. Então o Evangelho vai ser pregado como? De uma forma sobrenatural. Essa paixão, esse amor, Jesus pregou, na verdade, Jesus começou essa progressão geométrica com 12. Quando você vai para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, quase 3.000 aceita Jesus. Capítulo 5, quase 5.000. No capítulo 6, já é uma multidão numerada, eles já perderam as contas dos discípulos de Jesus. Quando nós vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 23, Paulo diz que ele foi alcançado pelo Evangelho que foi pregado por toda criatura debaixo do céu. Toda criatura, Paulo vai dizer isso, se você for lá em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 23, toda criatura ouviu o Evangelho, só que qual era a diferença? O Evangelho que foi pregado falava que Jesus morreu e ele suscitou. Esse Evangelho do reino, ele envolve mais coisas. Uma preparação para o reino do mundo. Então, e essa missão de pregar o Evangelho para todo o povo e nação e língua, ele veio para nós. Nós somos chamados para o último momento da história da Terra. E a minha pergunta é o seguinte: por que o Senhor chamou Paulo, grande pregador do Evangelho, aquele que abriu mais igrejas? Eu não tenho noção da população de crentes que foram formadas pelo discipulado de Paulo. Por que o Senhor não chamou Daniel, homem firme, com um espírito inabalável? Mas ele chamou eu e você, sabe por quê? Porque o poder não é nosso. Esse Evangelho do Reino vai ser pregado pelo poder de Deus. Mas Deus precisa de duas coisas. Primeiro, alguém que seja uma pessoa apaixonada por Jesus. Segundo, uma pessoa que seja apaixonada em gerar vida, em gerar outros discípulos. Se não houver isso, então a primeira coisa que Deus precisa para que o Evangelho do Reino seja pregado: pessoas apaixonadas por Jesus. Apaixonadas, desesperadas por Jesus. E não era assim que os discípulos estavam? Eu preciso pregar porque eu preciso encontrar com o meu Senhor, porque Ele disse: o Evangelho do Reino será pregado a todo povo, nação e língua, então virá o fim. Então a resposta da pergunta dos discípulos de Mateus capítulo 24, que nós vimos no domingo passado, está aqui. Mateus capítulo 24 vai dizer para mim e para você o seguinte: os discípulos fazem uma pergunta: mestre, quando sucederão essas coisas? Quando será o fim? Jesus falou: o fim vai ser quando o Evangelho for pregado. Tem como eu saber o dia e hora? Lá para Mateus capítulo 24, 36. 24, 36, o que ele vai dizer? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus disse: e o dia e a hora ninguém vai saber. Ele vai dizer que ele vem como um ladrão. Mas algumas coisas marcam acontecimentos que nos levam a entender que não há mais tempo. Uma das coisas que irá acontecer antes de Mateus capítulo 24, ele vai dizer aqui, versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Irmãos, sinto muito informar isso para vocês, mas nós seremos atribulados de verdade. Se o que você passa, você chama de tribulação, nós iremos passar por uma grande tribulação. Porque Jesus disse: será odiado por todas as nações. Isso aqui se cumpriu com os discípulos? Eles foram odiados, mas não foram por todas as nações. É diferente daí. Então a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, uma coisa vai acontecer. Então o que nos leva a ser odiado por todas as nações? Você é odiado por todas as nações hoje? Porque você aceitou Jesus? Porque você é crente? Você é? Não é, né? Então não aconteceu algo que vai levar as pessoas a odiar eu e você de uma forma que nos leve a passar por uma tribulação grande. O versículo 10 vai dizer assim, ó: nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nesse tempo, as pessoas vão fazer o quê? Vão odiar e vão trair uns aos outros. Eu pergunto para você, para que eu seja traído, eu preciso... a traição, ela vem de alguém próximo. A traição não é de alguém que eu não conheço. Não é de alguém que eu não tenho relacionamento. Então significa que entre nós aqui, amigos e irmãos, alguns vão nos trair. Alguns vão nos trair. Jesus está falando. A minha oração é que todos nós estejamos no mesmo barco, com a mesma crença, com a mesma esperança. Essa é a minha oração. Mas é uma possibilidade muito grande de ter entre nós alguns que irão nos trair. E ele vai dizer mais. No versículo 12, ele vai dizer assim, o seguinte, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora nós percebemos, pelas essas características, que nós estamos vivendo num mundo diferente do mundo dos discípulos. Se você olhar para os noticiários, embora sempre existiu guerra, sempre existiu violência, mas da forma que nós vemos tão aberta, nós percebemos que o coração das pessoas está bem frio. Está bem frio. Então, esse é um sinal? Esse é um sinal. Quando você vê, e esse sinal, ele é visto, sabe onde? Aqui dentro. Porque nós não praticamos violência, não fazemos mal, mas aqueles que são mais velhos de igreja vão entender que quando falava da volta de Jesus, da porta da graça se fechando, você via lágrimas, você via pessoas comovidas, você via um reavivamento. Hoje você fala essas coisas, as pessoas estão... Mas o coração ele já não está tão... não se emociona mais com aquilo que nós deveríamos tremer. Isso é sinal. Isso é um sinal do fim. Jesus ele vai dizer: vou se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Precisamos saber o que é iniquidade. Quando nós vamos para o dicionário, você pesquisa para o dicionário o que é iniquidade, o dicionário vai dizer que iniquidade é pecado e pecado é transgressão da lei. Resumindo, iniquidade é transgressão da lei. Quanto mais as pessoas decidem transgredir a lei, o amor vai se esfriando, porque o resumo da lei é o amor. As pessoas eles vão agora não amando a Deus, não amando ao próximo, e eles vão fazendo tudo aquilo que eles querem, ao ponto de uma mãe ficar desesperada com o seu filho que está chorando e pegar um avião, viajar para um outro lugar e deixar a criança 5 dias no berço sem comer, sem ninguém. Isso estou falando de mãe. Ao ponto de uma mãe pegar a sua criança porque chora demais e ela não dá conta também, e novinho, recém-nascido, colocar dentro de uma panela de pressão e cozinhar. Se você dizer que o amor das pessoas não estão se esfriando, e você vai me dar muitas notícias, se aqueles que estão
ligados nos noticiários, vocês vão me dar muita notícia. Por quê? É continuamente mar. Jesus vai dizer que é como nos dias de Noé. Continuamente significa que todo final de semana você tem uma notícia, uma pior do que a outra. Você vai ter uma notícia onde uma criança pega um revólver, mata pai, mãe, filho, e ele diz que não se arrepende disso. Será que o amor não está se esfriando? Então estamos às portas do fechamento, na verdade, do fechamento da porta da graça. Estamos caminhando para a última oportunidade de salvação da humanidade. E Jesus, ele, no versículo 15, ele vai dizer assim, quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então Jesus, ele diz uma coisa, sinto lhe informar que do mesmo jeito que Daniel falou que haveria uma desolação, Lucas, ele vai explicar melhor. Quando Lucas fala disso aí, quando você vê Jerusalém cercada, como disse Daniel, ele vai dar detalhes. Quando você vê Jerusalém cercada, é hora de você fugir para os montes. O que está escrito em Mateus capítulo 24, ele tem duplo cumprimento. Aconteceu com os discípulos na destruição de Jerusalém e acontecerá com aqueles que viverão os últimos dias da história da terra. Então ele diz assim, do mesmo jeito que Jerusalém foi cercada, quando você vê o cerco se formando, é hora de você sair do quê? Da cidade e correr para os montes. Não volte. Fica lá. Deixa eu falar para você que Jerusalém já está sendo cercada. Se eu falar para você que as ideologias, a forma governamental na qual vai levar-nos a obrigar-nos a trair a Deus, vai nos obrigar. Apocalipse capítulo 13, ele vai dizer que vai proibir você de comprar e vender. A Bíblia diz que vai haver um decreto de morte, vai haver um decreto ameaçando você. Se você não aceitar essa lei, então significa que o cerco vai se fechar para nós. E você vai precisar sair da cidade e fugir para os montes. Acredite ou não, mas eu penso nisso todos os dias quando eu olho para os montes. E eu percebo que aqui não tem muito lugar para a gente se esconder. Os pés de café não acham. A gente não encontra mata. Mas isso não é de se preocupar. Eu preciso ter ideia de uma coisa. Chegará uma hora que o convívio na cidade não vai ser possível. Porque eles vão odiar e porque eles vão nos perseguir, porque nós vamos ser odiados de todas as nações. Você já vai entender o porquê. Você já vai entender o porquê. E para você entender o porquê disso aí, Jesus vai dar dicas de um momento aonde vai ficar mais claro para a gente. Vá para o versículo 38. Versículo 38 de Mateus 24. Na minha Bíblia diz assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em dia que vem o vosso Senhor.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E Jesus está dizendo assim: olha, você quer saber o sinal? É isso que você quer saber? O sinal como vai ser a minha vida? Vou dar uma dica para você. Qual que é a dica? Você sabe o dia que o ladrão vem na sua casa? Não sabe não? Se você soubesse, você ia se preparar nesse dia, né? Então, se você não sabe, vigia quantos dias? Vigiai a todo tempo. Mas ele dá uma dica para a gente: assim como foram os dias de Noé, será a vida do Filho do Homem. Então, aqueles que usam esse texto aqui para dizer que um será levado, deixado no outro e tal, que acreditam no arrebatamento, a gente vai por dia de Noé. Houve um arrebatamento secreto, uma salvação secreta antes do dilúvio? Houve algo secreto ali? Ou tudo que estava acontecendo, os animais entrando na arca, Noé e sua família entrando na arca, será que isso ali foi secreto ou foi visível para todo mundo? O que você acha? Porque a Bíblia diz que foi assim como os dias de Noé. Então, há uma crença que Jesus voltará de uma forma secreta e arrebatará os seus, para que eles não passem pela tribulação. Isso vai completamente contra a Bíblia. Por quê? Porque todos os discípulos, os profetas e Jesus, todo mundo passou por tribulação. Porque aqueles dos últimos dias da história da terra não passarão por tribulação. Então, a pergunta é o seguinte: não é se vamos passar por tribulação, é se Deus vai estar conosco na tribulação. E para isso eu afirmo para você que Deus, ele disse que vai estar conosco todos os dias até a consumação. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estou contigo. Porque a tua presença, a presença de Deus vai estar. Ele vai dizer que nesse dia de grande tribulação, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e tu serás atingido a muitas promessas. Nós iremos passar firmemente, confiadamente. Ele vai dizer que a sua água e o seu pão não vai faltar. Portanto, quando ameaçarem você e você temer alguma coisa, lembra que Deus proverá. Deus proverá. E os últimos moradores da história da terra terão que ter essa fé. E sabe que eu tenho muita certeza que nós somos esses moradores. Eu tenho muita certeza porque os últimos eventos, eles são rápidos. Você leu Mateus capítulo 24, e ele vai dizer aqui, versículo 22. 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esses momentos difíceis serão rápidos, porque senão se perderiam todos. Vai ser grande tribulação. Vai ser ameaça de todos os lados. Nós precisamos estar preparados, amar a Jesus, a mais do que a nossa esposa, os nossos filhos, porque podemos perdê-los. E é difícil pensar isso quando você está pregando uma mensagem que você tem que que Deus vai cuidar de você, que Deus vai abençoar, que Deus, eu decreto em sua vida todas as bênçãos. Mas agora você vai dizer que eu corro risco de perder meu filho. Perder o seu filho não significa que você vai perder o seu filho. Porque Jó perdeu. Quantos filhos? Ele 10. Deus deu mais 10 para ele. Ele fala assim: não, mas os 10 de Jó não compensa os 10 que ele perdeu. Deus deu 10 para ele não ficar sem filho, mas quando ele for para o céu, ele tem 10 que ele recebeu depois, e Deus vai ressuscitar os 10 dele. Então não tema porque Jesus diz: a sua ressurreição
ressurreição e a vida daquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós precisamos confiar completamente e radicalmente na palavra de Deus. Mas como foi no dia de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os que estavam distraídos. Quem se perdeu? Os que estavam distraídos. O texto ele vai dizer aqui, Mateus 24, versículo 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. E eu explico uma coisa para vocês sobre o dilúvio. O dilúvio era uma coisa tão interessante, porque se você for para o livro de Judas, versículo 15, a Bíblia vai dizer que Enoque, aquele que foi levado para o céu, pregava sobre a volta de Jesus, pregava sobre uma corrupção, pregava sobre adultério, pregava sobre pureza, e ele pregou até perto dos dias de Noé. Só que Enoque é levado para o céu e ele tem um filho chamado Matusalém. Matusalém é o homem que mais viveu na Bíblia. Por que Matusalém mais viveu na Bíblia? Porque Enoque passou essa mensagem de juízo para Matusalém. E o nome Matusalém é quando ele morrer, virá o fim. Olha só. Sabe que ano que Matusalém morreu? No ano do dilúvio. Significa que Matusalém viveu 969 anos. Enoque, 300 anos. Quantos anos eles não estavam pregando para os antediluvianos? Porque às vezes a gente pensa assim, foi os dias, a pregação de Noé. Não, eles teve tempo de oportunidade. Tiveram muito tempo de oportunidade. E se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, segura aí, em Mateus capítulo 24, volta lá no livro de Gênesis capítulo 6. Livro de Gênesis capítulo 6. Versículo 1 diz assim, como se foram multiplicados os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. O que aconteceu no dia do dilúvio? O Espírito Santo, se você for ler 1 Pedro, capítulo 2, ele vai dizer que Deus pregou os antediluvianos. E Jesus falou o coração deles. Então nenhum deles morreram enganados quando veio aquele grande dilúvio. Houve muito tempo de oportunidade. E Jesus ele para agora para dar uma ênfase para os seus discípulos, dizendo o seguinte: cuidado, porque o tempo da oportunidade pode ser passado de uma forma despercebida. E vem o fim e vocês ainda estejam preocupados quando será o fim. Então, nesse momento aqui, Gênesis capítulo 6 fala que os filhos dos homens olharam, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, ou as filhas de Deus olharam para os filhos dos homens, mas houve esse encontro e há uma progressão da transgressão, uma multiplicação de famílias ilícitas. Nos dias de Noé, o problema é que comiam e casavam. Não é o problema comer e casar. O problema é que eles comiam desregradamente, comiam coisas erradas e casavam de formas ilícitas. E nós estamos caminhando para o mesmo cenário. Do jeito que a humanidade está vivendo, se Jesus demorar muito de voltar, teremos que pedir desculpa aos antediluvianos, porque a humanidade está indo num caminho muito pior. Então Jesus diz assim: não, meu espírito não agirá para
sempre neles, e o seu tempo será o quê? O que ele diz aí? E os seus dias será 120 anos. Jesus fala assim, ó, o meu espírito não vai agir para toda a vida. Adão já pregou, já falou de uma purificação, já falou que vocês precisam viver uma vida santa. Enoque não só pregou, como viveu, ao ponto que eu levei para si, porque ele estava top, estava santo demais para viver aqui. Se entregou completamente, radicalmente, e eu levei como primícias do Antigo Testamento. Matusalém viveu a vida pregando, ajudou Noé a construir a arca, e no ano do dilúvio morre para cumprir o que o nome dele trazia. Quando ele morrer, virá. Chegou o momento, era o fim dos antediluvianos, era o fim dos antediluvianos, mas o sol nasceu do mesmo jeito que nasceu todos os dias. Na verdade, não havia chuva, não havia nuvens carregadas de chuva, um orvalho cobria a terra. Eles nunca tinham visto uma chuva, e a mensagem de Noé era uma mensagem nova. Era uma mensagem nova. A verdade presente por dia de Noé é que vocês precisam entrar na arca, porque virá uma grande chuva e Deus vai destruir tudo. E quando chega esse momento, o Espírito Santo trabalha até nos animais, e vem 2 pares dos animais impuros, 7 pares dos animais puros, entram na arca. Será que a humanidade antediluviana não entendeu aquele negócio? Aí passa lá, 14 elefantes, tamanho daqueles bichos. Entra lá. Aí passa as girafas. Entra. Mas eles estavam tão distraídos com os seus relacionamentos e a sua conduta, preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, que eles não perceberam. Só quando veio. Então imagina Noé pregando todos os dias, pregando mesmo, pregando prego. E cada marretada daquela dizia, vai vir chuva. Mas Noé, eu acredito que muitos entraram, trabalharam com Noé, e demorou 20 anos, 30 anos, Noé, pode dar baixa na minha carteira, esse Jesus aí, ou que essa chuva não vai vir. Olha para o céu, Noé, não vai vir isso aí. E hoje as pessoas não falam isso. As pessoas às vezes não olham para a gente e falam assim, Jesus não vai voltar. Não vai voltar agora. Eu acho que ele vai demorar muito. 2 Pedro, capítulo 3, eles disseram isso. Eles vão dizer que o Senhor não vem. Eles vão dizer, vai aparecer entre vós esclarecedores, mas não sigam o que eles falam. Não sigam o que eles falam. Porque Jesus disse que ele virá como um ladrão, no momento que você não espera. No momento onde os antediluvianos não esperavam, aconteceu uma coisa que vai acontecer conosco também, porque os nossos dias de Noé e os nossos dias são muito semelhantes. Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16 diz assim, ó. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Quem fechou a porta? Deus. Não era um homem misericordioso. E se a chave daquela arca estivesse nas mãos de Noé, com certeza ele deveria acrescentar mais alguns naquele momento de desespero. Mas Deus não poupou o desespero deles. Porque houve muito tempo de oportunidade e chegou a hora da decisão. Chegou a oportunidade, 120 anos. Noé, agora é a hora. Vai pregar, Noé. Vai construir. Noé fez aqui. E a família de Noé entrou na arca. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se você pregar para 14.212 pessoas, você sozinho, e ninguém vir, e você levar a sua família, louvado seja Deus. Porque a nossa missão não é converter coração. É pregar o Evangelho. Essa ação de pregação, de converter coração,
é do Espírito Santo. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma obra dele. Mas a minha parte eu preciso fazer. Eu trabalho em comunhão com o Espírito. Eu prego e o Espírito amolece, convence o coração. E Noé fez a parte dele, mas chegou uma hora que a porta foi fechada de forma que era impossível abrir. Então imagine agora o desespero dos antediluvianos. Imagine agora as pessoas vendo a água subindo e eles não tendo condição, o seu último fôlego de vida. E o seu último fôlego de vida, eles pediam perdão. Talvez pediam, abre a arca, Noé, 120 anos, essa arca aberta. Depois que Noé entra na arca, demora mais 7 dias ainda até cair toda essa. Então Jesus disse que vai ser como? Então você acha que o Espírito Santo vai ser retirado no nosso tempo, sim ou não? Quer entender porque as pessoas vão perseguir a gente? Quer saber? Vá para o livro de Amós. Amós de Caleb. Amós capítulo 8, versículo 11. A minha Bíblia diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Versículo 12: andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Significa, algumas pessoas eles vão dizer para você que as Bíblias vão ser retiradas, vão ser aprisionadas, mas isso já se tornou impossível, você tirar a Bíblia das mãos dos irmãos. Porque tem Bíblias de todo jeito. Tem Bíblia online, offline. É impossível isso acontecer. Mas sabe o que vai acontecer nesse momento? O Espírito Santo vai ser retirado. Porque Deus diz assim, o meu Espírito não agirá para sempre. Quando o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra, o Evangelho do Reino é pregado a todo o povo, nação e língua. Então o Espírito Santo é retirado da terra e Jesus termina a sua obra de intercessão no santuário celestial. Jesus nesse momento está intercedendo por aqueles que ainda querem se arrepender, aqueles que vão se entregar, aqueles que estão dizendo, Senhor, me ajuda, por favor. E Jesus está no santuário celestial intercedendo por eles, colocando a vida deles diante do Pai. Eu paguei o preço, eles se arrependeram. Mas chegará um momento que esse trabalho de Jesus vai cessar, e Apocalipse capítulo 15 diz, está feito, está consumado. E quando ele diz está consumado, não há oportunidade de salvação para ninguém mais. E agora se cumpre outro texto da Bíblia. Primeiro, as pessoas buscarão, a mostra que ele diz, buscarão, terão fome e sede da palavra de Deus, buscarão de um lado a outro, de mar a mar, e não acharão. Vai chegar um momento que as pessoas vão buscar a palavra de Deus, e o que acontece agora? Cumpre-se a parábola das 10 virgens. Quando chega a meia-noite, houve um grito, vem o noivo. E quando diz vem o noivo, 5 estavam preparadas, e entram, e 5 estavam sem o Espírito. Não tinha o suficiente, e eles falam assim, agora nós vamos buscar. Eles vêm com fome e sede para buscar agora o Espírito, a palavra. Vamos ver o que a palavra está dizendo, porque o noivo está chegando, Jesus está voltando. A porta da graça se fechou, e quando elas voltam, a porta está fechada, e Jesus diz assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, há um tempo de oportunidade? Sim, há um tempo de oportunidade para o mundo. Só que o mais maravilhoso e o mais grandioso da mensagem de hoje, e as boas novas que eu tenho para mim e para você é o seguinte: a porta está aberta. Jesus ainda está na sua obra de intercessão, e ele disse que nós podemos adentrar no santuário de Deus, confessar os nossos pecados. Nós temos um intercessor entre nós, porque haverá um grande tempo de angústia. Sabe o que é um grande tempo de angústia? É você saber, ou você temer, ou você não ter certeza se Jesus, se todos os seus pecados estão
perdoar. Se você está em paz com Deus. Isso vai nos levar a não só pela perseguição, mas pela questão de você, será que eu estou salvo? Será que eu estou salvo? Isso vai ser natural. Porque a Bíblia diz que a salvação são dos pobres de espírito. Eles nunca vão se achar ricos o suficiente, preparados para a volta de Jesus. Até o último momento eles vão estar sofrendo. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Mas só que esse sofrimento nosso vai ser em vão, porque Jesus já selou. E você vai ver no estudo da próxima semana, a gente vai ver quem são os salvos nos últimos dias. A Bíblia vai mostrar a característica deles e você vai olhar se você está caminhando para essas características ou se você está desviando delas. Quem são os salvos dos últimos dias? Nós vamos ver no domingo que vem, você não pode perder. Mas hoje há um tempo de salvação. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Livro de Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 11, um texto muito conhecido, mas ele diz assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Significa que quando a porta da graça se fechar, quem é santo continua santo. Quem está se santificando, continua se santificando. Mas quem está perdido, continua não caminha para a perdição. E esse momento é um momento decisivo, porque haverá perseguição e nós precisamos viver, talvez, em algum lugar retirado da cidade. Então não se apegue aqui, vai acostumando com a natureza, porque vai ser lá onde Deus vai trazer a provisão. Você vai ser perdido se você não quiser ir para o mato? Não. Só que você que vai ser levado para o tribunal. Falo para você que os pastores são os últimos a ir embora da cidade, porque eles precisam pregar aqui. Aquele que mais recebeu, mais será cobrado. E aqueles que ficarem aqui, que tiver mais dificuldade de deixar as coisas, eles vão sofrer mais, porque os sindicatos, e aqueles que já foram para o canto quando percebeu que o negócio estava se fechando, o que vai acontecer? Ele vai aprender a sobreviver daquilo que ele planta, ele não vai viver, não vai depender do governo. Porque tudo que está acontecendo no mundo, ele vai colaborar para nos encurralar, para nos perseguir. Principalmente os sindicatos. Então, pensa bem e começa a gostar da roça. Se você não quiser passar por uma tribulação maior, porque lá Deus vai prover, não é? E outra coisa, não adianta você fazer provisão de alimentos. Se você fazer provisão, guardar alimento para esses últimos dias, não adianta de nada. O que adianta? Você aprender a viver na terra. Você plantar e comer aquilo que você plantou. Aí sim, porque os alimentos acabam. E você vai ser proibido de comprar e vender. Então, antes de isso tudo acontecer, ou nesse momento, chegará um momento, a gente não sabe o dia e a hora certa, mas antes da volta de Jesus, a porta, que é aquilo que eu poderia chamar de porta da graça, a oportunidade de salvação, se o justo continua se justificado, e aquele que está no caminho da imundícia continua no caminho errado. Então acabou o tempo de oportunidade. Agora, para a gente finalizar, a gente vai ler o texto de Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Isaías 55. E antes de ler Isaías 55, eu gostaria de despertar a sua consciência de um acontecimento real, fatal, há 2000 anos atrás. Havia dois homens que, no decorrer da sua vida, eles tomaram uma decisão. A decisão de viver de uma forma autônoma.
de viver sem os preceitos de Deus, de seguir os seus próprios caminhos. A Bíblia vai falar que eles faziam parte de uma facção, talvez assassinos, talvez violentos, mas uma coisa eu sei, os dois foram julgados pelo mesmo tribunal e os dois receberam a mesma sentença. Os dois tiveram as mesmas oportunidades no julgamento, os dois tiveram as mesmas condenações, os mesmos ouviram as mesmas coisas e os dois estavam diante da mesma pessoa. Eles foram condenados à morte e colocados na cruz. Mas um na direita e o outro à esquerda, e no centro havia um homem justo, maravilhoso, grandioso, aquele que perdoa pecados, aquele que curava leprosos, tocava na lepra e não se contaminava com ela, aquele que trazia paz para os corações, aquele que trazia a verdadeira esperança, estava ali e os dois estavam vendo. E eu acredito também que os dois viram obras de Jesus como milagres, talvez algumas pregações, e os dois eles tinham a mesma oportunidade de salvação, mas eles tinham uma coisa em comum: eles só tinham aquele momento. Eles só tinham aquele momento de oportunidade de salvação. Só que um olha para Jesus e diz: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e salve a nós. Esse homem estava arrependido dos seus pecados. Esse homem reconhecia do maravilhoso Jesus a salvação, o perdão dos seus pecados. Ele reconhecia isso. Não. Sabe qual que era na verdade a intenção dele? Se o Senhor puder me livrar das consequências do meu pecado, então me tire daqui, salva da sua e salve da minha. Mas o outro que estava do outro lado, ele tem uma decisão. Embora eles tivessem muitas coisas em comum, agora eles se dividem. E agora eles, dois malfeitores, cometeram os mesmos crimes, estão na mesma situação, com a mesma condenação, mas com decisões diferentes. Um deles, ele diz: por que você fala assim com ele? Você não vê que ele é inocente? Você não vê que este homem é justo? E ele olha para Jesus e diz o seguinte: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Era a última oportunidade. Era o último momento dele. Ele não tinha tempo de ser batizado. Ele não tinha tempo de viver uma vida justa. Ele não teve tempo de guardar o sábado. Ele não teve tempo, talvez, de pedir perdão para algumas pessoas e ele, talvez, cometeu muitos males. Mas no último momento da sua vida, ele gastou nessa: lembra-te de mim. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Estarás comigo no paraíso. Sabe o que isso significa? Estarás comigo no paraíso? Sabe o que significa isso? Estarás com Jesus no paraíso significa que você é perdoado, que você é aceito, que você é amado. E Jesus, naquele momento, ele disse exatamente isso: estarás comigo no paraíso. Aquele homem não foi batizado, aquele homem não teve tempo de pedir perdão, mas Jesus pediu perdão por ele, porque Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus também foi batizado por ele, porque Jesus não tinha necessidade de ser batizado. Por que Jesus foi batizado? Porque havia pessoas que seriam salvas e não tinham condições para ser batizadas. Jesus cumpriu tudo aquilo que era necessário para que ele fosse salvo. Deus, em nome de Jesus. Sabe o que eu penso? Irmãos, em nome de Jesus, isso aqui é acabou. A pergunta é: onde está o foco da sua vida? O que você está fazendo com ela? Para quem você está preparando? E se chegar o último dia da sua vida e alguém disser: louco, hoje é o último dia da sua vida, o que será? Para o que você vai levar com você?
O que você está focando? Aonde está o seu coração? Porque eu tenho plena certeza, eu posso estar até errado na minha crença, mas eu acredito fielmente que nós veremos Jesus voltar com os nossos próprios olhos. E eu vivo de forma que a minha família, eu tenho tratado e trabalhado para que nesse dia nós possamos estar em pé. Eu tenho pensado na minha profissão, eu tenho pensado na minha forma de viver saudável, eu tenho pensado na minha pregação, eu tenho pensado em tudo, porque eu acredito que todas as coisas que temos e que falamos e que vivemos precisam estar ligadas, elaboradas, preparadas para o fim. Porque os antediluvianos, eles cuidaram das casas, eles cuidaram talvez das suas coisas materiais, eles tinham coisas, e não é pecado você ter, o pecado é você não colocar as suas coisas à disposição do fim. Quanto mais confortável você tiver até Jesus voltar, louvado seja Deus. Mas você não pode estar confortável e despreparado. Então chegou a hora, não dá mais. A natureza está gemendo, a humanidade está sofrendo. Milhares de pessoas enganadas, passando na porta da sua casa com um pedaço de gesso, acreditando em uma salvação, em uma esperança vã. E nós aqui também sofremos. Não dá mais para viver, não tem mais sentido este mundo, se nós não colocarmos a nossa esperança no céu. Então, primeira coisa, faça que nem Noé. Envolva a sua casa. Salve a sua casa. Eu tenho certeza, plena certeza, que eu não posso fazer muito por arear. Mas dentro do terreno da minha casa, eu posso fazer muita coisa. Eu posso fazer muita coisa. Então, em nome de Jesus, salva a sua família. Livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho iníquo e os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdão. Queridos amigos, em nome de Jesus, só existe um lugar para você viver a paz que nós todos desejamos, o fim que eu e você desejamos. Só existe um lugar para a nossa casa. E ela não é aqui. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Não se acomode, não se adapte a esse mundo aqui. Nós precisamos ser diferentão deles mesmos. Nós precisamos ir na contramão deste mundo, porque o nosso Senhor vem nos buscar. Ele disse que voltaria. São mais de 250 passagens da Bíblia confirmando: eu vou voltar, eis que cedo venho, eu te amo e eu vou levar você para que aonde eu estou estejais vós também. Essa é a promessa de Deus. E Jesus disse aqui, queridos, foi esse texto da Bíblia que me trouxe para a igreja: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque chegará um momento que você não vai achar, você vai buscar e você não vai encontrar. Então a Bíblia diz que o tempo da oportunidade, o tempo de oportunidade, o tempo de salvação é hoje. Você vai ver no livro de Provérbios, capítulo 3, há tempo para todas as coisas, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para abraçar, há tempo para soltar. Mas quando se trata de salvação, amigo, quando se trata de salvação, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce agora, hoje, convém tu estar na sua casa. Desce depressa. Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eis agora o momento oportuno de sua salvação. Ele vai dizer também: quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque hoje é o dia da salvação.
graça vai se fechar em algum momento. Mas existe uma porta que se fecha. É a porta da vida. Tiago capítulo 4, versículo 14, ele diz assim, que nós não sabemos o que nós iremos fazer. Um faz plano, se eu vou para a cidade tal. Ele diz assim, o que é a vossa vida? A vossa vida é apenas como neblina. Você está aqui e amanhã você não está mais. Então eu preciso fazer um convite hoje para você. E eu vou gastar todas as minhas energias e as minhas forças para que você tome a decisão certa hoje. Talvez você já aceitou Jesus, já deu o primeiro passo, já foi batizado, você já está aqui. Mas em algum momento você começou a ser enganado pelo seu coração, que você vai ser transformado aos pouquinhos. E você já mudou muita coisa, mas você percebe que existe um pecadão ainda na sua vida. Você está sendo enganado. Jesus traz para nós e nos mostra que a salvação e a conversão não é uma melhora daquela antiga vida, não é você ser uma pessoa melhor. Talvez você já seja uma pessoa muito melhor do que você era antes, mas não é ser uma pessoa melhor, é ser uma nova criatura. E às vezes o máximo que nós fazemos é nos batizar, mas aquilo que é necessário é nascer de novo. E às vezes não nascer de novo. E às vezes precisa, aqueles que já tomaram uma decisão e precisa estar preparado para a volta de Jesus, precisa ainda ser mais radical em algumas coisas. E o meu apelo é exatamente para você, que precisa melhorar algumas coisas, e você sabe e já entendeu que você não tem condições. Então qual que é a sua decisão hoje? Meu apelo para você é o seguinte: hoje é dia de mudar a minha vida. Por quê? Porque o Senhor mandou. Eu vou convidar, eu vou desafiar você que quer falar assim: ô Senhor, tem umas coisas ainda para arrumar na minha vida, eu não tenho condições. Eu já venho desde o começo lutando com elas. Existem os pecados, existem umas paixões, umas tendências, existem umas coisas, e talvez já seja aqueles pecados que você não faz mais publicamente. Talvez é aqueles que já passou do nível de enxergar com os olhos. Talvez já sejam aqueles que é a vaidade. Talvez é aqueles que já ele, sabe, é um ego exagerado. Eu não sei, mas o meu desafio para você eu gostaria de convidar você e quer de verdade estar preparado e aproveitar a oportunidade que você tem hoje. Amanhã eu não sei o que vai acontecer com a sua vida. E eu espero que esteja tudo bem. E oro para que isso também esteja bem. Eu não sei também o que vai acontecer com a mãe. Mas nós não podemos viver uma vida sentadinha aqui. E no final de tudo, a gente não se encontrar. A gente não pode viver uma vida enganado pelo nosso coração, achando que há muito tempo ainda. Senhor, eu tenho umas coisas aqui. Querido, a verdade de Deus é o seguinte: quando nós aceitamos Jesus, nós não somos uma criatura melhorada. Eu sou uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, quem determina o meu cardápio não sou eu. Quem determina o que eu faço com o meu dinheiro não sou eu. Porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Quem determina o que eu assisto ou não assisto não sou eu. Quem determina que moda eu uso não é a tendência do momento. É o Senhor. E se você quer ser um desses, que não se dobra como os ventos vêm, como as crises aparecem, eu gostaria de convidar você. Eu preciso orar por você. Porque hoje você está bem perto, aqui você está muito próximo. Vai chegar um momento que a gente não vai ter a oportunidade de fazer isso. Então vamos hoje nos santificar. Vamos hoje entregar a nossa vida confiando que o Senhor logo vem e se colocar como alguém apaixonado por Jesus. Senhor, se a tua vida depende da pregação do Evangelho, eis-me aqui e faça de mim um testemunho para outras pessoas desse amor maravilhoso. Usa a minha vida para mostrar para esse mundo que o amor do Senhor valeu. Você quer fazer isso?
convido você a ficar de pé nesse momento. É você ficar de pé. Se é um desejo seu, se não for desejo seu, você canta essa música sentado. Seja sincero com você mesmo. Mas se você hoje quer dar Senhor, quero uma vida diferente, esse é o momento de oportunidade. O Senhor está, Ele está falando no seu coração. Ele está falando no seu coração. Não endureça o seu coração. A gente vai cantar um hino no cantar. Aqueles que querem de verdade se preparar.